Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós celebramos a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, nesta sexta-feira da segunda semana do tempo comum. E o que temos a aprender hoje, não somente com a liturgia, mas também com este santo? De um certo modo se entrelaçam um pouco aquilo que São Francisco de Sales deixou com o Evangelho de hoje, se nós aprofundarmos o que o Evangelho tem a nos dizer. São Francisco tinha tudo para ser um grande advogado, estudou com os jesuítas a seu tempo, mas sentiu o chamado de Deus para ser sacerdote. E assim, aos 26 anos de idade, é ordenado sacerdote, que busca a santidade não só para si, mas também para os outros. E vai trabalhar justamente em Genebra, numa região onde crescia cada vez mais o número de protestantes. E para responder às dúvidas de fé, colocando em risco sua própria vida, escreve pequenas cartas de perguntas e respostas e coloca debaixo da porta de tantas pessoas quanto pode para divulgar o Evangelho. E por isso mesmo, não somente o Evangelho, mas a fé católica, e colocando sua vida em risco e ensinando a sã doutrina cristã, foi elevado ao episcopado, se tornou bispo de Genebra e assim cuidou com o seu apostolado de realizar a vida de santidade nas almas para que todos se salvassem, todos vivessem a santidade como o Senhor pediu, cada um no seu estado de vida. Com isso se torna o padroeiro também dos jornalistas, por aquilo que fazia para divulgar a fé. Então, escreve alguns livros, um deles chamado Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, no qual resume os princípios da vida interior e ensina como amar a Deus. Até hoje nós podemos encontrar este livro. Depois cuida de tantos mosteiros, em especial a Congregação da Visitação de Santa Maria, as Visitandinas, onde também escreve mais algumas cartas para as monjas contemplativas, e assim vive todo o seu apostolado buscando a sua santidade e a santidade de todos à sua volta, para que todos se salvem, para que todos se adequem àquilo que o Senhor espera de suas vidas, cada um no seu estado de vida. E o que isso tem a ver com o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje é a continuação daquilo que estamos escutando em Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu
e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, estamos ainda seguindo aquela cena onde Jesus falava, ensinava a todos, curava a muitos no mar da Galileia. Mas Jesus se retira, sobe ao Monte das Bem-aventuranças, e lá chama a si 12. Escolheu os que ele quis e vieram com ele. O que quer dizer isso? Que Jesus escolheu estes homens que estão diante dele, não porque eram os mais belos, os mais simpáticos, os mais inteligentes, os melhores, não. Escolheu os que ele quis. Viu no coração deles algo de diferente em relação ao coração de todos os outros que ali estavam. Recordemos, muitos eram os discípulos. Agora vai chamar os 12 apóstolos, entre tantos aqueles que estavam seguindo Jesus, estavam no discipulado de Jesus. E assim escolhe estes 12, tão diferentes um para com o outro. Cada um com um estado de vida diferente. E chama para quê? Chama para estar com ele. É isso que Jesus faz. Jesus chama para estar com ele, que é justamente o centro da vida de santidade, da vida devota, que muitas vezes nós esquecemos. Muitas pessoas hoje querem fazer, realizar obras por Deus. Mas não é isso. O centro do apostolado, o centro de ser discípulos de Jesus é justamente estar com Ele. A primeira coisa é estar com Jesus, conhecer a Jesus, amar plenamente a Jesus sobre todas as demais coisas de nossa vida. E nós que fomos todos chamados, não somente pela vida que Deus nos deu, mas pelo batismo, pela vocação a qual o Senhor nos chamou na igreja, a estarmos com Ele, temos estado, conhecido e amado Jesus sobre todas as coisas em nossa vida. Devemos de compreender que a primeira missão é: os nossos olhos devem estar nele, fixos em Jesus. Nosso coração deve de bater sempre por ele. Nossos braços devem de dirigir-se a ele como uma criança que quer abraçar uma pessoa amada. E temos vivido esta experiência na nossa vida. Só se o Cristo é o centro de nossas vidas, nós conseguimos realizar a missão a qual ele nos envia, porque apóstolo é justamente isso, enviado. Mas para sermos enviados, temos que fazer como os apóstolos, primeiro estar com ele. E temos tido esta vida espiritual, o estar com Jesus, como a coisa mais decisiva da nossa vida. Muitas vezes não, meu irmão, minha irmã. Jesus chamou, eles foram. Chamou os que quis e eles responderam no mesmo instante e foram com Jesus. Tantos, diferentes um do outro, mas chamou estes 12. E veremos aqui que um deles ainda o entregará, o trairá. E Jesus o sabe. Mas havia nele também a grandeza de ser um discípulo. E meditaremos dentro pouco sobre Judas. Depois, primeira coisa, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar com autoridade, para curar, diz a outra tradução, para curar, deixe-me pegar aqui, das enfermidades e expelir os demônios, expulsar os demônios. Jesus deu este poder aos seus discípulos. Como dá a cada um de nós, recordo uma vez mais. Se não temos o dom espiritual de cura física, de exorcismo, nós devemos de recordar que também nós somos chamados a curar as enfermidades da alma e a expulsar o demônio, a escravidão do pecado na vida de nossos irmãos e irmãs. E temos realizado a missão. Recordemos, para realizar esta missão, primeiro é preciso estar com Jesus.
tê-lo como centro de nossas vidas. E começa a dizer o nome, mas de 3 somente aqui são mudados. E a Simão pôs o nome de Pedro, que bem sabemos o porquê colocou o nome de Pedro, por ter de ser a pedra sobre a qual edificaria sua igreja. Logo depois ia Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, e lhes deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. O que quis dizer com isso, Senhor? Porque seriam os mais ardentes na pregação do Evangelho e no amor ao Divino Mestre. Estes 3 discípulos foram os que mereceram do Redentor as mais sublimes revelações de sua doutrina e da sua glória, como bem sabemos. E depois nomeia os demais apóstolos e, por último, e a Judas Iscariotes, que foi o que o entregou. Por que Judas aparece nomeado? Ele que, digamos, foi assim, justamente quem empurrou Jesus à cruz? Porque Jesus escolheu a Judas Iscariotes, não obstante conhecer, como sendo ele Deus, que este o trairia. Porque sua vontade era que este fosse um digno apóstolo, e tudo lhe proporcionaria para isso. Recordemos, Judas Iscariotes bebeu da mesma fonte e recebeu os mesmos ensinamentos que os outros 11. A despeito da futura infidelidade, é um ensino à sua escolha, porque além de mostrar que a indignidade da pessoa não afeta a santidade do ministério, provaria que os dons mais preciosos da graça deixam sempre ao homem o poder de usar deles bem ou mal, e que se pode perder a vocação divina até para o mais santo dos estados, se não se trabalhar com vigilância e temor para lhe corresponder até o fim. E nós temos trabalhado para corresponder à vontade de Deus até o fim? Não importa o quão santa seja uma pessoa, se não lutar até o final da vida para corresponder à vontade do Divino Mestre, ela pode se perder como Judas. E este é o alerta que o Senhor nos deixa ao nomear justamente os evangelistas, o nome daquele que traíra Jesus, que entregou Jesus. E nós temos vivido como os apóstolos fiéis, que realmente buscam a Jesus como centro de sua vida e buscam ser fiéis até o fim, lutando a cada dia para corresponder ao chamado que o Senhor nos fez? E estamos com Ele, realizamos a missão a qual Ele nos envia de evangelizar? Ou nós temos sido como Judas e achado que basta, eu já sou santo, eu já correspondo à vontade do Senhor, eu sei tudo, eu conheço tudo e por isso não lutamos para corresponder até o fim e traímos o Senhor? Quem somos nós entre os discípulos? E aqui vemos, basicamente, de fundo, a vida devota que realmente escreveu São Francisco Sales. Esta é a nossa vida. É o discípulo que deve, no estado de vida a qual Deus o chamou, casado, solteiro, viúvo, corresponder ao amor de Deus, vivendo verdadeiramente a sua vocação e anunciando o Evangelho. O Salmo 85 nos diz no refrão: a verdade e o amor se encontrarão. E segue mais adiante: o Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Nós devemos de compreender que o Senhor nos dará tudo o que é bom se nós o seguirmos. Se nós realmente vivermos este amor autêntico ao Senhor, buscando corresponder-lhe com nossas vidas ao seu chamado. Estando primeiro com Ele, coisa que muitos poucos cristãos hoje querem fazer. Muitos querem trabalhar, mas poucos querem estar. Poucos se dispõem a estar na presença do Senhor em oração diária, na sua casa, ou ainda diante do Santíssimo Sacramento, ou ainda em outros momentos com o Senhor. Mas querem servir. E como vão servir se não escutaram daquele que ensina o que deve de ser feito?
Por fim, a carta aos Hebreus, continuamos no capítulo 8. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Assim encerramos ontem. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui, basicamente, como resumo, antes de seguirmos o texto, o Senhor, nesta leitura que se faz presente em Jeremias também, nos mostra o quê? Que a lei dele, os seus ensinamentos, que nos levam a viver plenamente o seu amor, deveriam de estar gravadas na nossa mente e no nosso coração, na nossa vida. Deveriam de se tornar vida em nós e não ser uma pedra escrita fora de nós, não autêntica, não eficaz. Mas nós temos correspondido a estes ensinamentos do Senhor. Temos permitido que esta aliança do Senhor realmente se manifeste em nossas vidas? Ou temos colocado sempre como algo exterior a nós, que não me diz muito, como o povo da antiga aliança, no deserto, que conheciam, mas não praticavam, não exerciam? Somos assim nós. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem seu irmão dizendo: conhece o Senhor. Ou seja, tenha intimidade com o Senhor. Tenha uma vida de oração, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Vemos que isso ainda não se realizou. Realizou parcialmente, porque muitos fecharam o seu coração ao Senhor. Tem como Deus outras coisas, outras situações em sua vida, mas não ao Senhor Deus. Não tem este momento de intimidade com o Senhor, de oração. Então ainda falta muito para que isso aconteça. E a nossa missão de evangelizadores continua. Temos nós primeiro tido esta intimidade? E temos nós evangelizado para que todos conheçam ao Senhor? E encerra: assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Nós devemos de recordar da nova aliança de Deus para conosco, seu povo, onde ofereceu seu Filho numa cruz para a nossa salvação. E Jesus nos mostrou o caminho desta salvação. Nós sabemos quais passos seguir, um estilo de vida, um estilo de pregação, um estilo de convivência a seguir que Jesus nos ensina. Mas temos vivido? Temos realizado a aliança de Deus em nós, em nossas vidas, para a nossa salvação e a salvação do mundo? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos plenamente abertos ao chamado do Senhor em nossas vidas. E que possamos assim buscar cada vez mais corresponder ao seu chamado, permanecendo fiéis na santidade, naquilo que o Senhor nos pede, para que, vivendo verdadeiramente o que o Senhor nos ensina e nos colocando plenamente no caminho de santidade e discipulado, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e também tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.